Bom, e hoje nós vamos tratar de um assunto de suma importância e que tem sido indigesto para muita gente. São doenças que mexem com o psicológico e afetam significativamente a vida das pessoas. Estou falando de distúrbios alimentares muito retratados na ficção, mas que, infelizmente, fazem parte do enredo de histórias reais. E muitas vezes com o final mais infeliz possível, levando à morte. Nós vamos conversar com a coordenadora de um programa que vai sanar todas as suas dúvidas. Ela é a doutora Lara Natati, ou é Natati? Natati. Natati, tá boa, querida? Como vai? Tudo Você é bom? muito linda. Obrigada. Obrigado por ter vindo, viu, querida? Eu que agradeço. Isso é um assunto que virou moda hoje, não? Pois é, né? E preocupante, né? Preocupante, muito preocupante. E vocês que são estudiosos neste mistério, falam tanto de equilíbrio, de harmonia, de tudo, e as pessoas entram numa dieta do abacaxi, eu só como carne, não sei, azul, eu não como... Gente, vamos com calma. Os transtornos alimentares normalmente possuem sempre um denominador comum. O denominador comum que eu falo é a beleza, aspas na beleza, porque isso é uma estupidez. É a preocupação que só pode ser de origem psicológica isso. Você só pensa em beleza. Desde quando ser magrinho é ser bonito? Pois é, né? Mudou um pouquinho o padrão de beleza na nossa sociedade. Antigamente, a gente observava que era mais bonito, era mais reconhecido um corpo um pouco mais rechonchudo, né? Não era que era, né, Laura? É mais bonito que um cara da minha geração não acha graça nenhuma num cabide de passarela. Tem que ter as formas, tem que ter as curvas, tem que ter... Enfim, você sabe. Pois é, né? Mas hoje em dia o fato de ter sucesso está relacionado, infelizmente, com a magreza. A gente observa que mudou um pouquinho o padrão da sociedade. Antigamente o sucesso, o dinheiro e a fertilidade era associado a uma forma corporal um pouquinho mais redonda. Hoje em dia nem tanto e aparecem os transtornos alimentares. Se você vê os bebezinhos, né? Como tá bem, tá gordinho, aquela coisa. Eu me lembro, eu sou casado com uma amiga de infância. E eu me lembro uma vez, você não vai acreditar, Laura, isso é um papo de... só para dar uma descontraída aqui, eu me lembro uma vez na fazenda, um capataz da fazenda, uma pessoa simples, muito bacaninha e tudo, ele chegou uma vez e disse assim para Cristina, minha mulher, que eu conheci desde pequenininha, Cristininha, como você tá bonita, tá gorda, você vê. É um conceito antigo de beleza, né? De saúde, né? Uhum. Olha, uma coisa que me assusta muito, eu comentei até na terça-feira isso aqui no programa. Bulimia, por exemplo, meu Deus do céu, como é que isso existe? Como é que isso pode afetar o organismo? Pois é, a bulimia acontece quando a pessoa normalmente tem um peso perto do normal, mas ela apresenta episódios de compulsão alimentar, de excesso na alimentação. Então come mais do que deveria, num período curto de tempo, normalmente muitas calorias, né, bem rapidamente. E aí depois ela se sente mal por ter comido dessa forma e desenvolve alguns comportamentos compensatórios para poder compensar esse excesso calórico. Aí vai vomitar. E aí os mais comuns são o vômito e o uso de laxantes, achando que isso vai, de alguma forma, expulsar as calorias que ela ingeriu. Isso não acontece. A gente retém boa parte dessas calorias. E o grande problema são as consequências para o organismo, que são muito ruins em função desse hábito quando ele é mais frequente. Por né? exemplo? Uma das consequências é a perda do esmalte dentário, né? A gente tem uma degradação dos dentes, porque o conteúdo do estômago volta pela boca. A pessoa pode ter gastrite, pode ter esofagite em função desse refluxo que acontece, né? Pode ter problemas gástricos, né? Além dos problemas gástricos, pode ter problemas cardíacos, alteração dos níveis de potássio em função de desidratação, por exemplo, são muito importantes e podem até levar a óbito, né? Isso é muito preocupante, né? Fora inchaço, que acontece muito frequentemente, então tudo isso pode levar a um quadro crônico de uma doença que vai ser instalada e que a pessoa não vai ter nem sucesso na perda de peso que ela gostaria de acontecer, né? Então esse é o grande problema da bulimia. Ela não emagrece normalmente, ela utiliza esses comportamentos, vai ter patologias associadas, né? Às vezes ela tem dificuldade para engolir, porque ela tem um edema, uma inflamação aqui das glândulas, né? Da hipófise principalmente, da paratireoide. Então, tudo isso vai dificultar um pouquinho o progresso da alimentação saudável dela. Isso é reversível, tá? Todos esses sintomas são reversíveis quando a gente consegue melhorar a alimentação dessa pessoa.
Essa preocupação de emagrecer, eu acho que ela pode gerar um outro problema que é a anorexia. Isso. E é uma doença que afeta principalmente as meninas. Né? Uhum. Eu vi outro dia, você deve ter visto essa campanha na televisão e passou também na internet. Uma menina se vendo no espelho. Sim. Gordinha, uma gordinha meio volumosa, se vendo no espelho. Aí a câmera vai recuando, você vê uma pessoa esquálida, com a ossatura toda aparente, uma coisa pavorosa, falando da anorexia. Era só pele e osso e ela se sentindo absolutamente gorda, que é exatamente o que acontece. Você falou que tudo é reversível. A anorexia é um pouco mais complicada, um pouco mais longa para tratar. Isso que você falou, Rony, se chama distúrbio da imagem corporal. Então, ela está bem abaixo do peso, mas ela se vê gorda. Ela acha gordura onde não existe, exatamente isso. E ela se recusa a manter um peso saudável, ela tem um peso normalmente muito abaixo do normal, né? E quer, de qualquer forma, emagrecer. Ainda quer emagrecer, então come muito pouco com o objetivo de perder peso. Aí as consequências podem ser mais graves porque associa a desnutrição. Né? Então, vitaminose, tudo, anemia, depressão pode acontecer também em função da falta de nutrientes até, né? E outros problemas relacionados à baixa de nutrientes, até a falta de concentração pode acontecer, né? Então é muito preocupante, realmente, a gente tem que logo tratar, de preferência no início da instalação do distúrbio, né? Outra coisa muito comum de acontecer é a menorreia, para aquelas meninas que já menstruaram, elas param de menstruar, tem distúrbios endocrinológicos associados aí ao transtorno alimentar. Então, quanto mais cedo for o tratamento, mais chance de sucesso. Quanto mais tarde, pior o prognóstico que a gente chama. Esse componente hormonal também, não? Deus meu. Pois é. Agora, o que a gente deve fazer para fazer o acompanhamento, por exemplo, de um paciente com um distúrbio alimentar? Bom, esse acompanhamento tem que ser multidisciplinar, não basta só consultar o médico, ou só o nutricionista, ou só o psicólogo. Tem que ter uma equipe tratando esse paciente, porque ele precisa de ajuda em vários aspectos. Então, o psiquiatra normalmente vai verificar a necessidade de internação, de medicamentos, vai começar a fazer o diagnóstico e vai encaminhar para os outros profissionais. O psicólogo vai tentar resolver o problema de imagem corporal, de comportamento alimentar, junto com o nutricionista, que vai desmistificar alguns mitos, né, que existem na alimentação, né, que um dos mitos muito comuns é que a gente só pode comer alimentos brancos, né, que acontece nos pacientes com anorexia, porque são alimentos mais puros, né. Outra coisa que pode acontecer é que tal alimento vai engordar, então todas as carnes engordam, todas as carnes são cheias de gordura, então ele vai desmistificar isso e vai ensinar a pessoa ter uma alimentação um pouco mais saudável. Agora, Laura, eu andei lendo que a Secretaria Estadual da Saúde, aliás, eu comentei, o governador comentou isso comigo uma vez na casa do João Dória, nós estávamos juntos lá, que coisa de intimidade, né? Eles estão lançando uma campanha, que ia lançar na época, chamado Programa Meu Prato Saudável. Isso, Meu Prato Saudável. Que, na verdade, seria uma coisa de esclarecimento, né? Inclusive em função de um outro tipo de transtorno, eu anotei o nome aqui porque eu nunca ouvi falar, ortorexia. O que seria isso? Não tem aqui um dicionário etimológico, mas o que é ortorexia? Ortorexia vem do grego, né, e quer dizer uma preocupação excessiva com relação à alimentação, né? Um controle excessivo do que a gente vai comer. Né? Basicamente é isso. O que acontece? As pessoas que têm ortorexia, elas são excessivamente preocupadas com a qualidade da alimentação, não tanto com a quantidade e nem com o ganho de peso, mas elas só consomem alimentos que elas acham que são seguros, entre aspas. Normalmente são alimentos orgânicos, alimentos funcionais, que elas conhecem a procedência. Isso pode vir a ser um distúrbio quando a pessoa para de viver e vive em função da alimentação saudável, que é muito comum. Então ela vai para o mercado, fica horas nas gôndolas examinando os rótulos dos alimentos, compra alimentos muito mais caros porque acha que são saudáveis. Às vezes elas percorrem distâncias enormes para procurar aquele determinado alimento porque elas ouviram dizer que é mais saudável do que os outros. Gastam fortunas mesmo, sabe? Olha, Laura, eu sou botânico. Nada é perfeito, né? E pelo que eu estudei em biologia, não existe desses alimentos todos que hoje são considerados orgânicos, eles não têm nenhum milionésimo de nada de nutriente a mais do que os outros. Não mesmo, é verdade. E as pessoas acham que aí morre todo mundo lá na Alemanha porque comeu melão, porque comeu não sei o que, brota de feijão e tal, orgânicos.
Isso é uma bobagem, meu Deus. As pessoas estão preocupadas com um monte de coisa sem o menor sentido. Aí quando vem um profissional aqui, é como esse monte de gente falando de ecologia, que não entende nada de coisa nenhuma, mas fala porque dá ibope, porque é moda, porque é político, é artista, enfim. Isso me incomoda muito, É muito. verdade. O problema é que eles julgam que o alimento é mais saudável, então eles consomem só esse. Deixam de ter vida social, porque param de comer em restaurantes, param de comer na casa dos amigos. Quando vão a restaurantes, eles se limitam normalmente a uma saladinha só, ainda perguntando se é orgânico, como é feito o molho e tudo mais. Então fica uma coisa meio estressante mesmo, Claro. né? E não adianta você falar, porque isso é religião, é dogma. É dogma. Só que essa pessoa sofre de deficiência nutricional também, porque ela deixa de comer um alimento quando ela acha que não é saudável. Então, ela se priva de alimentação, né? Então, ela pode ter falta de nutrientes, é comum ter anemia, por exemplo, e algumas outras consequências da falta de nutrientes, além do isolamento social, que é super comum, né? E não é nada bom. Claro que não. Eu sei que existem nutrientes que não podem deixar de ser consumidos. É verdade. São 3, né? Não sei. São todos os nutrientes que a gente vê presentes na nossa natureza, né? O que acontece? Não existe um alimento substituível, mas tem insubstituível, mas tem alguns grupos de alimentos que devem ser ingeridos de qualquer forma. Então, as verduras e os legumes, por exemplo, são um dos grupos complementados pelas frutas, são ricos em vitaminas, em minerais, em fibras, que são super importantes, devem ser ingeridos em grande quantidade, vão trazer vários nutrientes. Além desses alimentos, tem o grupo do carboidrato, que foi marginalizado por muito tempo. E é marginalizado ainda, né? É verdade. Dá uma olhada nesses pratos aí que você trouxe para mostrar pra gente. Olha aí, ó que coisa mais linda. Então, esse prato tem tudo. Tem a verdura, o legume, tem o carboidrato, tem a proteína, que é o que estava faltando para falar, que ajuda o organismo a se construir e se reparar. Então, os 3 grupos de nutrientes são super importantes. Aí a gente tem uma saladinha de rúcula com cenoura, uma massinha e um legume, né? E algum outro legume. Deve ser uma abobrinha aí. Tem o próximo. Olha, colorido, que coisa bonita. É, bem colorido, né? Tem uma massa. A ervilha, a massa com um molho de tomate, deve ser com carne moída e, mais uma vez, uma salada. Então, são exemplos de pratos saudáveis. O programa Maratona Prato Saudável lançou esses exemplos para mostrar para a população que não precisa de restrição alimentar para se alimentar bem. Outro. Aí? É uma panqueca com recheio de frango, um pouquinho de molho de tomate. Então tem o carboidrato, que é a massa da panqueca, o frango, que é a carne, o brócolis e a cenoura. Tá vendo? Bem completo também, todos os grupos que a gente precisa. Aquilo que eu sempre digo, Laura, vocês profissionais sabem, profissionais de alimentação sabem que tudo tem que ser feito com harmonia, com parcimônia. Tudo que é feito com exagero vai dar rolo no final. E o exagero nos 2 extremos, para mais e para menos. Você sabe que a gente passa às vezes aqui com gente, não como isso, não como aquilo. Aí o chefe tem que fazer uma comida toda diferente. Eles acreditam de fato que estão se alimentando bem. Aí vem os nutricionistas, vem a Carol Santos, por exemplo, que é a nossa nutricionista de plantão aqui, e ela fala, não, imagina, tem que comer proteína animal, tem que comer não sei o quê, tem que comer ovo, tem que comer carne. Tem que comer frango, tem que comer, sei lá, peixe. Não pode. Isso é uma coisa que me incomoda, que você não tem ideia. Você come carne vermelha, você come vermelha, azul, verde, qualquer cor. Não tem essa história. Eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ter de tudo, tem que comer várias vezes ao dia. É claro que a regra tem que ser alimentação saudável, mas de vez em quando também a gente não pode deixar de ter vida social. Claro. Vai ter a pizza, vai ter a feijoada, vai ter a cerveja, com moderação, mas a gente não pode desconsiderar isso. Claro. A gente sabe identificar quando está com algum tipo de transtorno, não? Tem alguns sinais indicativos. Então, alteração frequente de peso, alteração recente e bem grande de peso, alteração no ritmo da atividade física é importante, do ritmo intestinal também, consumo de medicamentos, a gente tem que ficar esperto. Ficar esperto se a pessoa come e vai ao banheiro logo em seguida, se ela apresenta alterações de comportamento, muita ansiedade e gasto excessivo de dinheiro também. Pode ser um sintoma de uma compulsão, não só alimentar, mas em outro aspecto também. Então, alterações de comportamento em geral, que estejam com alguma relação com a forma corporal, são indicativas, sim, de algum transtorno alimentar. Aí tem que ser avaliado por um profissional especializado para a gente fazer o diagnóstico. Sabe que eu estou muito contente com essa tua visita, com essa pauta? Que bom, eu também. Olha, tem que voltar mais vezes, porque esse negócio está me incomodando muito, essas bobagens que estão falando tanto por aí, me incomodam mesmo. E que é bom quando vê um profissional competente e bonita como você é, para desmistificar essa história.
doutora Laura Tati, que ela é coordenadora do programa Meu Prato Saudável. Eu te trouxe um livro que eu Oh, escrevi, meu foi o amor. último Ai, que eu escrevi bonitinho. sobre transtornos alimentares. Olha aqui, ó. Tem uns 3 anos já. Ah, tá lá, ó. Já foi. Eu vou começar a ler. Vou começar a ler hoje aqui mesmo no camarim. Eu vou fazer só a dedicatória depois. Você faz? Claro. Então tá na mão. Obrigada. Obrigado, Laura. Um beijo pra você, querida. Adorei Eu que que você agradeço. tivesse vindo, viu? Obrigada. Obrigado, eu. Tô olhando pra você. Falar com aquela moça aí. Vou falar de alimentação também.